Dando sequência, o nosso artigo Até onde a memória alcança, Afromemórias, nós falaremos sobre territórios e territorialidade de negros no pós-abolição, lembranças e experiências vividas. Revisitando nosso arquivo de entrevistas sobre lembranças e narrativas das festas dos Rosários na região de Itajaí, encontramos fragmentos do cotidiano dos afrodescendentes catarinenses no pós-abolição, remontando às décadas de 40, 50 e 60, ou pouco antes. Tais lembranças apontam para a territorialidade dessa população na região, no meio rural ou no meio urbano, como a Pedra de Molar, o Beco do Quilombo, nas imediações da Rua Uruguai, onde hoje existe a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Ali, naquela região, havia territórios etnicamente negros. Mas, abre aspas, a modernidade, a reurbanização expulsou muitos desse grupo da região. A partir dos anos 70, muitos desses territórios foram transformados em função do crescimento da cidade e da especulação imobiliária e de um certo progresso que não os beneficiou em nada. Abre aspas, veja um depoimento. A negrada de Itajaí era na Rua Uruguai, emendada com a Rua Laguna e a Rua Tubarão. A Rua Camboriú e a Uruguai em geral, depois a Blumenau, no Quilombo. Aquela massa ali era tudo parente. Era uma colônia. Luído, Antônio Jorge, Lázaro. O senhor Lázaro era dono da esplanada. O Zamba morava no Beco das Marrecas. Estava sempre junto ao Alquerta do Mussi. Não tocava, mas estava sempre agarrado. Tinha o Zamba, aqueles negrinhos lá da fazenda. Fecha aspas. Esse é o depoimento de um senhor já falecido. Não era afrodescendente, era branco, e seu Ivaldo Mendonça, uma família tradicional ali da região do bairro Fazenda. Então o seu Ivaldo Mendonça contou muito das suas memórias, da sua infância, e identificou vários territórios que no passado eram habitados pela população negra. Possivelmente muitos deles eram poceiros, sem o registro jurídico das terras. Talvez tenha sido isso uma das formas de terem sido expropriados, tirados. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na cidade de Itajaí, de onde eu vos falo, em 1982, na região hoje, lá na fazenda, onde é a loja Avan, a localidade chamada Esplanada, onde era o terminal da ferrovia, ali era um local habitado majoritariamente pela população negra. Eu vi, eu sou testemunho ocular
Geralmente aos sábados à tarde tinha ali um campo de futebol e a gente podia observar a presença negra. Poucas famílias conseguiram resistir, abre aspas, ao progresso que não os adotou. A perda de territórios residenciais é uma característica pela qual passaram os descendentes de africanos no pós-abolição, sobretudo a partir dos anos 50, quando o governo brasileiro desejava crescer 50 anos em 5. Os planos de meta de Juscelino Kubitschek de Oliveira, de 1956 a 1961. Ou seja, a terra, mais do que nunca, passou a ser objeto de especulação imobiliária no meio urbano, nas periferias das cidades médias e grandes, mas também no campo. Para usar uma expressão do cineasta Glauber Rocha, a terra estava em transe. Aqui na região da Foz do Itajaí, ouvimos muitas narrativas de que com a construção da BR-101, muitas famílias negras que tinham posse de terras perderam suas terras. Suas terras foram cortadas ao meio. Por exemplo, ouvimos depoimento dos moradores do Morro do Quilombo, no balneário de Camboriú, que foram vítimas desse processo. Aliás, nós já falamos dessa comunidade quilombola aqui também nesse canal do YouTube. Então, quem quiser revisitar a nossa publicação, está numa dos arquivos do nosso canal do YouTube, falando do quilombo do Morro do Boi. Falando dessa questão das perdas de terras, que não foram uma exclusividade aqui da região sul, nós retomamos o depoimento, né, de Dona Rosa Madalena da Silva, que registrou o abandono da terra pelos seus antepassados na região do Rio das Mortes, em São João del Rei, sem ao menos dizer as condições em que elas as deixaram. Já o senhor Ezequias Manuel Travassos, descendente de uma escrava liberta que ficara conhecido como Preta Caetana, na cidade de Itajaí, contou-nos da herança que ela deixara e que aos poucos foram sendo vilipendiada pelo poder público em função da ampliação de uma via pública. Então o senhor Ezequias nos disse assim, falando da expropriação para a construção de uma avenida. Até cito o nome da avenida, o nome da rua, Rua Indaial, no bairro São João. Diz ele, a indenização não foi justa, creio eu. Hoje a gente tem um pouco mais de esclarecimento. Naquele tempo a gente não tinha. O tempo vai passando, a gente vai criando mais um pouquinho de mente, mais um pouquinho de ideia. Então eu vi que 600 ou 700 metros que tiraram de nós aqui, esta avenida, Rua Indaial, eles nos pagaram 283 cruzeiros. Hoje a gente vê que não foi justo aquilo. Meu pai já tinha falecido. Mesmo ele era analfabeto. Minha mãe analfabeta. Também eu só tinha o 2º ano primário. Conversar com essas pessoas, me disseram que se não aceitasse, então ia para o juiz, que ia demorar tempo para receber. Então foi assim. Era eu e a minha mãe.
Eu mesmo fui chamado para conversar e coisa e tal. Fecha aspas. Então o seu Ezequias, anos depois de terem que deixar as suas terras para a construção da rua Indaial, olhando para trás, ele reconhece que a indenização que receberam não fora justa, mas que pelo pouco conhecimento que tinham, e mais do que isso, pelo medo da demora em receber a indenização e talvez de nem receber, eles aceitaram a proposta das autoridades da época. Então, uma forma jeitosa, entre aspas, sutil, de expropriar as camadas populares, em nome do bem público. Não estou dizendo que eles não devessem ser desapropriados, mas que se pagassem o justo valor das terras. O depoimento de Ezequias aponta para a precariedade das cidadanias dos descendentes de africanos no Brasil do pós-abolição. A pouca escolaridade, o analfabetismo, foram, segundo ele, uma das causas pelas quais os seus antepassados não lograram êxito no contexto, abre aspas, dos novos tempos. Na opinião dele, as condições era o diálogo não eram as mesmas, as condições para o diálogo não eram as mesmas, sobretudo porque com aquela gente, como ele diz, se colocava num patamar supostamente superior. Uma frase que ainda hoje denota esse sentimento é: você sabe com quem está falando? Então esse conhecimento acadêmico dá uma certa distinção para aqueles que se consideram cidadãos de bem. A exclamação dele é automática: conversar com essas pessoas. Hoje, passado tantos anos, Ezequias olha para os acontecimentos do passado e verifica que sua família, como tantas outras descendentes de africanos, foram, no mínimo, ludibriadas, inclusive por algumas autoridades. O número de depoimentos que retomam ao processo ou que remontam o processo de perdas de terras pelo quais passaram os descendentes de africanos no pós-abolição não cabem nos dedos das mãos. Mas um dos que mais nos chamou a atenção foi o caso da família Cazumbá, no Recôncavo Baiano. Os depoimentos foram colhidos em São Gonçalo dos Campos no ano de 2011. A pesquisa foi publicada, né, na obra intitulada As Peculiaridades da Família Cazumbá. Se não me engano, também já tratamos desse tema aqui nesse canal e voltaremos sempre a ele, né, porque continua muito atual. Então, fala de um tempo que não volta, mas que as narrativas acerca dele nos mostram a trajetória de descendentes de africanos no pós-abolição. Estamos falando especificamente dessa família Cazumbá, que conseguiu manter o sobrenome africano desde o período da escravidão até os dias atuais. Vejamos o depoimento de Dona Maria da Invenção Cazumbá, conhecido como Dona Martina da Boa Morte, porque ela é uma das organizadoras da Irmandade da Boa Morte, lá da cidade de São Gonçalo dos Campos. Abre aspas. No princípio, os cazumbás eram ricos
Depois é que foram morrendo, foram perdendo as terras. Aqui tem uma avenida que o nome é Cazumbá, porque essas terras eram todas deles. Tinha um que era tão orgulhoso que a roupa dele só era lavada com sabonete. Era o Fafá Cazumbá. Era filho da Lélia Cazumbá. Dizem que ele morreu intoxicado por perfume. Lélia era uma morena clara, bonita, muito orgulhosa. Nos dedos dela só se via anéis e ouro. Eu a conheci. Eu devia ter uns 15 anos de idade, mais ou menos. Os negros Cazumbá eram todos arrumados. Eu casei com Matias Cazumbá. O pai dele era Manuel Cazumbá. Meu sogro mesmo tinha fazenda, gado, porco, galinhas, terras. Naquele tempo, Cazumbá andava de linho branco, sapato branco no pé, como doutores. Acabou-se os Cazumbá mais velhos, jogaram tudo fora, acabou-se tudo. Fecha aspas. As lembranças dos Cazumbás no pós-abolição foi também assunto da conversa que tivemos com um ex-secretário de Educação da cidade de São Gonçalo dos Campos. Ele puxou lembranças guardadas nas paredes da memória que vieram da adolescência, do período da descoberta da sexualidade, como se depreende da descrição feita por ele de Lélia Cazumbá. Mas também lembrou da presença dos Cazumbá no magistério, ou seja, diferentemente da maioria da população, conseguiram escolarizar-se, inclusive alguns fundaram uma escola particular em tempos passados. Então o entrevistado disse o seguinte, abre aspas, eu era garoto, tinha mais ou menos 15 anos de idade, lembro quando Dona Lélia passava na rua, era uma atração, todo mundo admirava, era muito bonita, tinha uma altivez, era muito respeitada, era uma negra, mas muito respeitada. Tinha uma chácara nas proximidades de onde hoje é o estádio de futebol. Os Cazumbá sempre foram pessoa muito considerada em São Gonçalo. Tinha bancários, advogados, professores. Tinha uma escola de alfabetização na rua São Benedito que era dos Cazumbá. Quando eu fui secretário de Educação, tinha muitos professores Cazumbá. Fecha aspas. Então vejam que a partir dessas narrativas nós identificamos a especificidade da família Cazumbá, ou a peculiaridade da família Cazumbá no Recôncavo Baiano, em São Gonçalo dos Campos, que além de terem conseguido uma certa ascensão social pela educação, eram pessoas que no passado tiveram bens materiais, inclusive terras. E nos chama a atenção também que a dona Martina Cazumbá atribui a perda das terras e das riquezas à morte dos antepassados, que os mais jovens não conseguiram, por alguns motivos, segurar, manter a herança dos antepassados. Isso por si só já dá motivações a pesquisas. Em que condições eles perderam essas terras? Não basta apenas atribuir a eles o desleixo, né, pela perda das terras. É preciso fazer investigações mais profundas para saber em que condições eles perderam suas terras.
E, de certa forma, em nossas pesquisas, nós identificamos alguns motivos. Entre elas, de que eles foram ludibriados por algumas autoridades da época. Isto está lá no livro Família Kazumbá, que tivemos a oportunidade de publicar. Se não me engano, eu tenho um deles aqui que apresento a vocês. Se já apresentei, volto a apresentar, né? Família Kazumbá: as peculiaridades dos descendentes de africanos nos últimos anos da escravidão e no pós-abolição. Recôncavo da Bahia, cerca de 1879 a 2015. Essa obra foi publicada no ano de 2018 pela editora da Universidade Federal de Pernambuco e pela editora Casa Aberta. Se não me engano, ainda encontra-se alguns exemplares na estante virtual. Quero dizer também que essa pesquisa, apresentada no formato de livro, é uma versão do meu estágio de pós-doutorado que eu fiz entre 2014 e 2015 na Universidade de Toulouse, né? Então, com esse fechamento, nós encerramos essa temática até onde a memória alcança. Afromemórias. Mas nós continuaremos nesse canal apresentando algumas outras nossas investigações, como por exemplo da escravidão aqui na Foz do Itajaí, que muitas vezes não aparece nos currículos escolares como deveriam aparecer. Ainda tem-se um discurso de que a escravidão aqui no Brasil meridional teria sido muito precária, que diferentemente da região norte, nordeste e centro-oeste, a presença dos escravizados aqui seria, entre aspas, insignificante. Essa é uma visão tradicional da historiografia que as pesquisas realizadas a partir do final dos anos 80, sobretudo na perspectiva da história social da escravidão, desmente. Mas, infelizmente, essa visão ainda é muito forte na mentalidade da população em geral e muitas vezes alimentada por uma historiografia conservadora e tradicional. E aqui nesse canal, como eu já falei, uma das nossas finalidades é trazer outras perspectivas, outras visões e trazer a população afrodescendente como protagonista.